Capítulo 9. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. 3. Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 5. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. 6. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. 7. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo, na verdade, a voz, mas não vendo ninguém. 8. Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via coisa alguma, e guiando pela mão, conduziram-no a Damasco. 9. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. 10 horas. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Respondeu ele: Eis-me aqui, Senhor. 11. Ordenou-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. 12. E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. 13. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. 14. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, e os reis, e os filhos de Israel. 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. 17. Partiu Ananias e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. 18. Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. 19. E, tendo tomado alimento, ficou fortalecido. Depois demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. 20. Logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. 21. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? 22. Saulo, porém, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si matá-lo. 24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas de dia e de noite para tirar-lhe a vida, 25. Os discípulos, tomando de noite, desceram-no pelo muro, dentro de um cesto. 26. Tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. 27. Então Barnabé, tomando consigo, o levou aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e que este lhe falará, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. 28. Assim andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. 29. E pregando ousadamente em nome do Senhor.
falava e disputava também com os helenistas, mas procuravam matá-lo. 30 os irmãos, porém, quando souberam, acompanharam-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. 31 assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samária tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e, pelo auxílio do Espírito Santo, se multiplicava. 32 E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. 33 Achou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama, porque era paralítico. 34 Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta e faze a tua cama. E logo se levantou. 35 E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. 36 Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas, a qual estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. 37 Aconteceu naqueles dias que ela, adoecendo, morreu, e tendo-a lavado, a colocaram no cenáculo. 38 Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: Não te demores em vir ter conosco. 39 Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. 40 Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. 41 Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. 42 Tornou-se isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. 43 Pedro ficou muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão.